a ponto. Bom dia, Adilson. Bom dia, amigos. Mandar um abraço aqui para Carlos, ouvinte do programa, né? Carlos lá do Marceneiro. A gente conhece mais por Carlinhos. Ele é ouvinte do programa Bom Dia Feira, assíduo. Um abraço aí, Carlos. Encontrei com ele ontem na padaria. Vamos lá. O golpista a todo vapor. Muitos dos meus ouvintes no programa Contraponto, aqui na Princesa FM, me abordam, às vezes para dizer que 90% das minhas intervenções são para falar de Bolsonaro. Respondo que adoraria comentar sobre Machado de Assis, cinema, ou ainda sobre as músicas de Caetano Veloso. Mas o fato desse sujeito ser o presidente da República e que todos os dias fala barbaridades em penca, não deixa espaço para coisas mais interessantes. Por isso que ele está sempre presente nos meus comentários. E hoje não fuja a regra. O distinto ocupante do Planalto, nesses 3 últimos dias, como sempre, resolveu dizer as barbaridades inimagináveis no famoso cercadinho, no encontro com empresários e numa dessas investidas que fazem Brasília passeando de moto. E não fugindo ao seu script de ópera bufa, voltou a atacar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral. Soltou palavrões à torta e à direito, repetiu aquele discurso tosco sobre o que ele chama, entre aspas, de liberdade e por aí vai. O que me espanta, e em todos os sentidos, é como deixamos um sujeito que era um reles deputado federal, que defendia a pena de morte, tortura, vituperava contra os gays, pediu a morte de FHC, tenha chegado tão longe. O então desprezível deputado era representante apenas dos militares reformados. E, por sua vez, desfilava no Congresso Nacional como uma figura patética que ninguém dava bola ao seu palavreado de casa de tolerância e só chamava atenção quando falava as barbaridades de sempre. Com esta plataforma reacionária, foi eleito por 7 mandatos consecutivos, sem nunca ter projeto de lei aprovado, como também nunca participou de nenhuma das comissões do parlamento, nem como suplente. Enfim, 1-0 à esquerda, sem trocadilho. Instalado no poder, Bolsonaro encontrou espaço para ser o que sempre foi, uma pessoa sem nenhum preparo, seja ela intelectual ou de capacidade administrativa. Não entende nada de nada. É incapaz de ter um raciocínio lógico, acrescido de uma ambição extrema. E não sou eu que aponto essas qualidades, mas o seu comandante militar, quando ainda era um medíocre membro do Exército. Suas colocações sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral é o lado mais sombrio da sua personalidade autoritária e golpista. Não se entende com os valores da democracia, o distinto. Para ele, ela serve apenas para vocalizar suas idiosincrasias. O fato de desancar diariamente contra as instituições é a demonstração de sua faceta mais conhecida, o do autoritarismo puro e simples. Incapaz de reverter os números desfavoráveis do seu desastroso governo, o que lhe resta é atacar contra os seus moinhos que habitam o seu cérebro vazio. Como ele não tem raciocínios mais abstratos, solta suas barbaridades como se fossem valores de um conservadorismo que ele acha que é correto a ser seguido, onde tenta se exibir como um grande patriota. Ele nunca foi conservador, mas um extremista de direita, sem a literatura necessária para compreender o real sentido do que é um conservador. Por exemplo, ele acha que a democracia somente se consolida se tiver uma população armada. E isso ele disse no encontro com empresários no dia de anteontem. Quando o Bolsonaro fala que uma população armada é a garantia da liberdade e que ele acha ser correta, e uma democracia se faz com armas nas mãos do cidadão, ele está simplesmente tentando, ainda que seus puxa-sacos digam que a utilização dessas armas para a população como elemento de defesa, o que na verdade ele quer é para uso político, e na pior acepção da política, nada mais de extrema-direita do que defender tais ideias. As inventivas de Bolsonaro não só atentam contra as instituições, e isso já é razão para ser afastado por impeachment, como é a demonstração cabal de que para ele somente vale os seus valores. Aqueles que não concordam com suas opiniões devem ser eliminados. O contraditório, a opinião divergente na cabeça do presidente da República são conquistas que devem ser repelidas. O seu jogo de palavras, ainda que toscas, representam a sua alma golpista e de extrema direita. Ou então, se referir aos negros como eles são pesados em arrobas, ou então a declaração que uma repórter dá, que ele chama que ela deu o furo, com uma situação normal, é a barbárie já instalada. O pior não é ele dizer isto com a maior disfarçatez, mas ter gente que aplaude e relativiza tais barbaridades. O meu medo não é Bolsonaro, mas seus seguidores. Essa gente me parece perigosa. Então, amigos, para encerrar, ontem ele ingressou com ação contra o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal.
Eu aprendi com Sobral Pinto que o primeiro juiz da causa é o advogado. Qualquer um pode peticionar. Mas a ação proposta é ridícula. Ridícula. Nunca vi eu li a petição agora de madrugada, às 5h30 da manhã. Tudo errado. Ele tenta atrair uma suspeição do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, para que ele não possa julgar os inquéritos, que as pessoas confundem. O que está na mão de Alexandre de Moraes é inquérito, não é ação. E ele vai de encontro, né, ao que prevê o artigo 256 do Código de Processo Penal e o 145, parágrafo 2º, inciso 1º do Código de Processo Civil. Ou seja, aquele que alega suspeição é ilícita, certo? Não pode figurar. Nem para isso a petição que ele ingressou ontem contra Moraes vai vingar. O relator é o ministro Toffoli. Se eu fosse ministro, eu julgava extinto o processo por falta de sustentação legal. Bom dia a todos e até a próxima segunda-feira.